Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestruturas. Presente, Thaís Moreno. Secretaria de Obras e Pavimentação. Presente, Cláudio, suplente. Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Presente, o Birajara Leal. SANEP. Leandro, presente. IFSUL. UFPEL. CAURS. Marisa, presente. Embrapa. Presente, Júlio Centeno. Emater. Patran. Superintendência dos Portos. OAB. Presente, titular. Lilian. Sinduscom. Presente, Ricardo, titular. Sindapel. Presente, Júlio Xavier, titular. Rede Bem da Terra. Instituto Propampa. CIPEL. Fundação Tupauê. Associação de Engenheiros e Arquitetos. Boa tarde, presente, Ru. Associação Rural. Presente. Sindicato Rural. Presente, Leonel, titular. Associação Comercial. Presente, Oswaldo Faria, conselheiro titular. ARPASul. CEA. CEA presente, desculpa. Antônio Soler. SOS Animais. Universidade Católica. GAEC. Presente, Alcione, titular. Boa tarde. Boa tarde. Esticap. Associação Rede de... Sindicato presente. Associação Rede de Suprimentos. ADUFPEL. E Parquiuna. Dá uma guardadinha só para a dona Suzana fazer a verificação se nós temos quórum. Boa tarde. Feira Bem da Terra presente, tá? Boa tarde, seu Vlamir. Bem da Terra presente. Tá joia? O Esticap também está presente, botou no chat, né, Esticap? Isso. A minha internet tá meio ruim, aí acho que falhou a hora que eu respondi. Joia, seu Johnny. A Secretaria da Cultura também está presente. Então, tá joia, nós temos 23. Nós temos 23 membros. Podemos iniciar a reunião. Após a verificação de quórum, a gente vai para os informes. Tá joia? Soler, eu sei que tu tens informes, mas eu vou falar primeiro os que a gente tem aqui, pode ser? Ou tu queres falar os teus antes? Não, vai lá. Em resposta ao memorando 14.734 desse ano, sobre o PL 92 de 2022, foi encaminhado aos conselheiros no dia 9, que houve manifestação da OAB, do CEA, do IFSUL, do CAU e da UFPEL. Recebido o e-mail do Hélio Alves, no dia 13 do corrente mês,
Carta solicitando a apresentação do parecer técnico para reavaliação da EAIAN para a área localizada na Francisco Caruso, sem número. Recebido e-mail da CTT-CQAGT, no dia 14, que no caso é a Câmara Técnica da Gestão Territorial, Câmara Técnica ou Temática, sobre o PL 92 desse ano, que altera o mapa U8 das AIAs. Tá? E também recebido um e-mail do CEA no dia 14, convocatória da segunda reunião da Câmara Temática Temporária das Mudanças Climáticas. Mais um e-mail recebido do CEA no dia 15, um ofício conforme deliberação unânime da Câmara Técnica das Mudanças Climáticas. Esses são os informes, e eu não sei se o Soler já tinha se antecipado a falar que ele tinha alguns informes, não sei se ele quer citar agora, se são sobre esses que eu citei agora, ou se é outro assunto. Não sei se quer se manifestar agora, Soler. Gostaria. De novo, então, boa tarde a todos e a todas, ao Júlio, em nome da coordenação, a Suzana, em nome da Secretaria Executiva, e aos demais conselheiros e conselheiras. Um informe tu já deu, na verdade, 2 tu já deu, então esses não vou repetir, que é com relação à Câmara Técnica e ao PL, né? A reunião da Câmara Técnica e a manifestação da Câmara Técnica sobre o PL. Depois, no mérito, a gente se manifesta aqui. Os outros 2 informes, um secretário já mencionou aí, né, que é o Dia da Árvore, né? Então, a gente queria aproveitar esse dia já para pedir para o secretário vir ao Compan e apresentar o projeto da SQA sobre a arborização urbana, né, que tem aí levado a grandes polêmicas e debates, enfim, todos nós sabemos a dimensão e a importância desse tema, então, esse informe com esse pedido. E o outro informe é sobre uma decisão judicial que saiu semana passada com relação ao banhado do Pontal da Barra. A segunda instância, o TRF4, confirmou a decisão em primeira instância, no sentido de condenar tanto a FEPAM como o loteador em não mais promover o loteamento da área que ainda não foi urbanizada, né? Então, essa era uma decisão de primeira instância de 2016. Houve recurso da FEPAM, uma apelação da FEPAM e dos loteadores, mas o TRF4, por unanimidade, publicou o acordo, inclusive, semana passada, né, onde mantém integralmente a decisão de primeira instância, apenas liberando, né, tanto a FEPAM quanto o loteador das custas judiciais. Quanto às 2 condenações da primeira instância, que foi não lotear mais e recuperar a área que foi degradada, essas foram mantidas integralmente pelo TRF4. Então, uma decisão muito importante, muito significativa, né, pessoal? Depois de 30 anos de luta, o Judiciário confirma, né, em 2 instâncias a necessidade de proteção do banhado. Então, nós já temos aí a sociedade civil reconhecendo a importância do banhado, temos a ciência, através de inúmeros trabalhos, reconhecendo a importância do banhado, o Poder Legislativo, através das leis, reconhecendo a importância do banhado, né? O Poder Judiciário agora reconhecendo a importância do banhado. Falta o Poder Executivo, né, através da SQA, criar a unidade de conservação para a gente avançar nesse processo. Então, era esse o informe. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Soler. Manter o conselho aqui sempre atualizado, de algumas notícias que o senhor tem averiguado e trazido para nós. E pergunto se alguém tem mais algum informe. Se ninguém tiver, a gente já passa para a nossa pauta. Bom, sem manifestações, vamos para a nossa pauta. A nossa pauta é a apresentação, discussão e votação do parecer da Câmara Temática Temporária de Controle, Qualidade Ambiental e Gestão Territorial, sobre o PL 92 de 2022, que trata da alteração do mapa U8 do Plano Diretor. Então, eu chamo aqui o coordenador da Câmara é o Guto King, né? Não sei se ele preparou,
Quer dar com a palavra, ele, ou passar para alguém, outro membro da Câmara Temática? Eu acho que todos receberam, não sei se fizeram a leitura, não sei se seria de fazer novamente a leitura, é uma coisa simples, rápida, não sei o que vocês pretendem. Ou já querem discutir diretamente? Não sei se eu não tenho aqui outro membro da Câmara não quer, de repente, só fazer uma recapitulação simples para nós, aí não sei se não fica legal, Guto. Quer fazer recapitulação? Para mim é excelente. Posso falar? Tá, posso falar, Guto, aí eu começo se tu tiver alguma coisa para complementar. Bom, a Câmara Técnica se reuniu, analisou o projeto de lei e, primeiramente, o que nós incluímos e ressaltamos é que há bastante tempo as entidades que compõem a Câmara Temática vêm, especialmente o Sinduscom, a entidade a qual eu represento, vem falando com veemência até da necessidade de se fazer uma reavaliação do mapa das EIAs, porque nós consideramos completamente inadequado, não conseguimos entender a metodologia que levou à elaboração daquele mapa, até pelas inúmeras incongruências que tem, e principalmente também porque a conceituação teórica do que seria uma EIA nos deixa muito longe de ter alguma segurança, né, sobre como deveriam ser enquadradas cada uma das áreas. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que entender. É necessário, é absolutamente urgente de que se faça isso. A gente vem falando isso desde o início e nós, Sinduscom, propusemos, inclusive, a criação dessa Câmara Técnica que agora emitiu esse parecer. Bom, deixando isso bem claro, a necessidade absoluta de fazer e, de certa forma, nos responsabilizando a todos nós do COMPAN pelo fato de, em não termos cumprido essa tarefa de maneira adequada, por iniciativa do Legislativo, certamente ouvindo a comunidade que apoia o Legislativo decidiu, é competência legal, é competência pela lei orgânica deles, né, tomar essa iniciativa de tentar desfazer esse, vamos chamar assim de equívoco, que foi a aprovação dessa planta temática, dessa planta das AEAs, né, e propor algo tentando corrigir esses defeitos. Novamente ressalto, na ausência de que o COMPAN, na ausência de que a SQA, na ausência de que as entidades que se preocupam com o planejamento urbano e com a defesa do meio ambiente não responderam adequadamente, a comunidade, de certa forma, através de um vereador, tenta suprir essa lacuna. Bom, o problema é que a forma em que isso foi encaminhado, a forma que isso foi feito, está completamente fora do que a gente imagina que seja um processo adequado de revisão da planta das AEIAs. Acho que a gente conseguiu ser bastante claro no texto do nosso relatório, que explica, não vou repetir o que diz ali, né? Apenas destacar a necessidade de se fazer, mas, ao mesmo tempo, a inadequação que a gente considera que esse processo foi realizado, né? Sem discussão, sem cumprir o que a gente entende como requisito legal e sem um processo técnico adequado, né, em que deveria implicar, inclusive, a participação da comunidade envolvida por esse planejamento, como nós dissemos no nosso parecer. Em função disso, em função do que o processo legislativo nos imporia, a nós, COMPAN, portanto, a Câmara, até num período anterior a isso, que no dia de hoje fosse dado o parecer, fosse encaminhado à prefeita, porque amanhã é o prazo que ela tem para vetar. Então, o prazo imposto pelo processo legislativo obriga o COMPAN a se manifestar, no máximo até hoje, para que a prefeita se manifeste, se tiver interesse, né, até amanhã. Bom, é gritante, é visível, né, não precisa nem argumentar a incompatibilidade desse prazo com a magnitude do trabalho. Então, a Câmara Técnica recomenda
como diz no texto, fortemente duas iniciativas. A primeira é que a prefeita vete o projeto de lei da maneira que foi encaminhada. E a segunda é que a prefeita e o Compan assumam um compromisso da forma que julgarem conveniente de, a partir de hoje e no prazo de 1 ano, apresentarem, Compan, prefeitura, provavelmente através da SQA, um projeto de reanálise e proposição de uma nova planta, designada pelo plano diretor como mapa U8, que vai estabelecer as novas áreas de especial interesse do ambiente natural. Acho que é uma obrigação do Compan fazer isso, assim como é uma obrigação nossa recomendar o veto à prefeita, mas não podemos deixar mais simplesmente negar e não estudar. Eu acho que a gente deve cobrar um compromisso da prefeitura de iniciar um estudo com um prazo, 1 ano nos parece razoável para isso, 3 meses talvez fosse pouco tempo, mas em 1 ano se consegue fazer. Nós cobrar da prefeitura esse compromisso e nós assumirmos conosco mesmo um compromisso de dentro de 1 ano a gente conseguir propor, porque não é mais razoável que a gente continue tendo as nossas áreas de especial interesse do ambiente natural sendo regulamentado por uma planta da maneira que está sendo regulamentada, sem contar que ela não tem nem georreferenciamento, e por um artigo do plano diretor que é completamente vago. Isso não é bom para ninguém. Isso traz uma insegurança jurídica para qualquer pessoa de qualquer visão. Então, resumidamente, embora não tão resumido assim, essa é a posição da Câmara. Recomenda fortemente o veto, mas também recomenda a assunção de um compromisso, ou pelo menos solicita a assunção de um compromisso pelo Compan, para no prazo de 1 ano apresentar uma proposta e pede também, a ideia é que o Compan, nós comissão pedimos ao Compan, e a ideia é que o Compan solicite à prefeitura que também no prazo de 1 ano a gente apresente ao Legislativo Municipal uma planta de valores, uma planta de AEIA dentro dos requisitos técnicos que a gente acha que seriam adequados. É isso, Guto. Eu não sei se tu queres complementar ou se alguém tem alguma dúvida sobre o nosso parecer. Não, acho que é exatamente isso aí, Fitz. É só apanhado do que a gente já tinha conversado na reunião de grupo e se tentou expressar através daquele documento que está assim, reduzido, mas que está abarcando todas as questões. O mais importante é isso. A gente sabe, eu volto a frisar que esse procedimento da SQA em 2018 foi feito a campo de uma forma um pouco expedita, talvez, sei lá, sem muito equipamento, tal, uma coisa assim, mais digamos, mais expedita mesmo. Então, seria o momento de se realmente revisar isso com qualidade, com presteza e, finalmente, também georreferenciar para acabar com essas coisas assim de mais para lá, mais para cá, 1 metro para lá, 1 metro para cá. A gente fazer uma coisa definitiva. Seria isso. Só para concluir, Júlio, gostaria de lembrar, como está em votação o parecer, a gente faz 2 recomendações no parecer, como eu disse. Uma é do veto e a outra é do compromisso do Compan, de, no prazo de 1 ano, fazer essa reavaliação e de encaminhar isso à prefeitura. A gente gostaria de que fossem votados os 2 itens, e, obviamente, que os 2 itens fossem aprovados. Acho que apenas pedir o veto da lei sem iniciar um estudo com prazo determinado não é o adequado, porque esse estudo tem que ser feito pelo Compan, pela SQA. Então, só lembrar isso, o parecer consta de 2 recomendações. A aprovação integral do parecer levaria a que essas 2 recomendações fossem seguidas e, portanto, levaria ao compromisso do Compan de, dentro de 1 ano, ter dentro de 1 ano, ter esse projeto de lei para encaminhar à Câmara e o compromisso do Compan de pedir uma manifestação da Prefeitura no sentido de assumir também esse compromisso. Só para deixar bem claro qual é o parecer da comissão, da Câmara, desculpem. Obrigado, Ricardo, Guto. Eu não sei se algum outro membro da Câmara também gostaria de dar algumas palavras.
Acredito que não, né? A Lilian pediu a palavra, né? A Lilian pediu a palavra, eu acho. E não, é que a Lilian não é da Câmara, não, eu queria só dar liberdade de todos os membros da Câmara se manifestarem antes dos coordenadores, dos conselheiros. Bom, pessoal, achei muito bem explanado aqui pelos dois, e só lembrando que acho muito técnico o trabalho do Ricardo e do Guto, que no momento a gente não está indo, a gente está apenas no mérito do veto ou não do projeto de lei, né? Então, a gente não está discutindo ainda nem que área, nem nada disso. Então, eu achei muito boa a condução dentro da Câmara Técnica. A gente já tinha aqui a palavra da Lilian solicitada primeiro. Eu acho que a Marisa também foi que pediu depois, né? A Marisa pediu, mas a Lilian já tinha solicitado um pouquinho antes. Marisa, aqui ela aparece depois de mim, né? Então... Não, ali no texto, ali ela tinha pedido antes, ali por texto, tá? Se a senhora não se importa, a gente passa primeiro para a dona Lilian, tá? Vamos colocar 3 minutos só para a gente não se estender demais para cada fala. Eu acho que fica de bom tamanho, no máximo 3 minutos, tá certo? Dona Lilian, com a senhora a palavra, tá? Eu estou cronometrando aqui o aviso nos 2 minutos. Tá bem, muito obrigado pela gentileza, tá? É que hoje é aniversário do meu filho e eu vou ter que sair mais cedo, então já gostaria de me manifestar e até já manifestar meu voto de forma antecipada, pediria que registrassem, tá? Quanto ao conteúdo do ofício que a gente recebeu, eu li, acho muito bem. Eu só acho que a gente, como Compan, não tem condições de fazer estudos, mas a gente tem condições de cobrar que a SQA, que tem corpo técnico para isso, nos forneça para a aprovação do Conselho. Aí sim, eu acho que só esse pequeno detalhe, porque nós não temos corpo técnico para fazer isso, tá? Então, com essa pequena mudança, eu acho que foi muito bem ponderado, como o Ricardo e o Guto também já falaram, né? O mapeamento atual foi feito de uma forma expedita e a aprovação da PL bem pior do que foi feito o mapa original, né? Então, acho que nós temos que corrigir. Acho que 1 ano é um prazo razoável, mas acho que o Compan não consegue fazer, mas consegue cobrar do executivo, que tem corpo técnico para isso, para que execute essa atividade e passe para nós aprovarmos, tá? Só essa pequena alteração. Desculpa interromper. De resto, está perfeito, tá? Desculpa te interromper, mas eu acho que dentro do corpo dos membros do Compan, temos técnicos capacitados a auxiliar, se assim necessário for. Sim, a auxiliar, mas talvez não executar, né? Mas a auxiliar não tem problema. Eu acho que auxiliar, assim como nós vamos analisar, propor, ver a alteração do artigo, ver a alteração de uma série de coisas, isso tudo nós conseguimos auxiliar, mas eu acho que executar não conseguimos. Ao menos eu não consigo. Posso auxiliar, sim, acho que os demais também conseguem auxiliar, mas eu acho que isso precisa de um serviço de campo, que alguém saia, principalmente já o referenciamento, tem que executar, não pode ser feito espírita, né? A gente tem que ir a campo. E eu acho que isso o Compan não consegue fazer, mas consegue avaliar, consegue ajudar, consegue colaborar, consegue até parceiros para ajudar a SQA, de repente Universidade Católica, Federal, enfim. Mas eu acho que executar não conseguimos, entendeu? É só esse pequeno detalhe. De resto, para mim está corretíssimo, e eu acho que precisamos, e eu acho que 1 ano é um prazo bem razoável para se fazer um trabalho decente, e acho que sim, precisamos mudar. Eu queria parabenizar o Guto e o Ricardo, que foi muito bem, tá? Ainda tem 30 segundos aí, se quiser complementar. Bom, meus 30 segundos com essa pequena alteração está aprovado, e envie correndo esse ofício para a prefeita, pelo amor de Deus. Tá. Obrigado, Lilian, pelas palavras. Obrigado, viu? Agora a gente tem a inscrição da Marisa, e depois do GAEC, e depois do Oswaldo. Marisa. Depois a da Lilian, depois. Mas tudo bem. Boa tarde a todos. 3 minutos, pode ser? Pode, sobra para mim. Não tá, beleza, obrigado. Eu quero dizer que eu entendo que são 2 coisas diferentes aqui. Quanto a vetar o PL, nós já tínhamos esse entendimento na reunião passada, tanto que a plenária decidiu por comunicar a prefeita e comunicar a Câmara de Vereadores a não aceitar, a rejeitar o PL, né? Então, isso já está combinado. Aí surgiu essa outra proposta aqui, que é de, com urgência, fazer um estudo e propor um novo mapa de AELANS. Eu entendo que isso seria
mais correto fazer quando da revisão do plano diretor, que se revisa todo o plano diretor em conjunto e não alguma coisa assim em separado. A gente está fazendo uma revisão do plano diretor em partezinhas, né? Então, eu gostaria de propor que fosse, sim, o PL é uma votação, rejeitar o PL, e a outra é esta proposta. Se não aceitarem, como segunda opção, eu acho que a proposta da Lilian é razoável, mas eu entendo que são duas coisas diferentes e que a primeira já tinha sido deliberada na plenária anterior. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço pelas palavras, dona Marisa. Agora, representante do GAEC, eu acho que tem 3 minutos também para falar, pode ser? GAEC. Rapidinho, tranquilo. Só para colocar a excelente composição do documento que foi feito pela Câmara, né? Isso aí valoriza muito o trabalho das câmaras técnicas, e também para ratificar a fala tanto da doutora Lília quanto da Marisa. Eu penso que sejam duas situações diferentes e que precisam ser votadas de formas diferentes, né? Que é o veto ao PL, que foi totalmente mal construído e de forma nada técnica pelo vereador proponente, né? Então, se votar esse veto ao PL e estabelecer o compromisso de fazer esse estudo de campo, como foi colocado, um estudo mais técnico, para que a definição seja bem pontual e que não hajam mais essas necessidades de deliberarmos e de chover no molhado, né? Então, são duas coisas distintas e eu concordo e voto pelas duas falas, tanto da doutora Lília quanto da Marisa, de nós avaliarmos e votarmos de forma separada, né? Votarmos o veto ao PL, né? Encaminharmos a Prefeitura e ao Legislativo o voto ao PL e estabelecermos o compromisso de, em um ano, fazer esse estudo técnico e aprofundado para a definição da modificação do mapa. Seria só isso. E, novamente, parabenizar a Câmara Técnica pela construção do documento. Tá, joia. Obrigado, GAEC. Só para ressaltar aqui, vou me intrometer um pouquinho na tua fala, mas o Compan, pelo que eu tinha entendido na fala da Lilian, não ele fazer, que nem o senhor falou, né, GAEC, mas sim ele organizar para fazer esse estudo, seria isso, né? Que eu digo, porque o Compan, segundo a fala da Lilian, não... Organizar para fazer, não o Compan fazer, né? Ele não pode fazer, né? Não o Compan fazer, mas o Compan viabilizar e ser suporte para que... Isso, organizar toda a questão. Envolvendo as instituições que têm skill para fazer o georreferenciamento, que têm skill para fazer todos os estudos de fauna e flora, né? E seria exatamente isso. Tá, tranquilo, só para deixar claro, tá? Muito obrigado. Agora o Oswaldo Faria, da ACP. Tem 3 minutos para suas considerações. Primeiro, parabenizar o pessoal da Câmara aí por esse documento, aí acho que está correto, está certo. E também me somar à ideia da doutora Lília, na medida que, na minha visão, esse trabalho é um trabalho bem complexo. É um trabalho complexo e altamente técnico. Tá? Então, ele vai ter que ser elaborado por uma equipe profissional, tá? E eu acho que é isso. E como ele vai incorrer, né, em coisas que vão se perpetuar durante o... Se perpetuar, não, mas vão se passar no tempo, né? Eu acho que é importante que a gente tenha muito cuidado na elaboração desse trabalho todo, tá? E eu acho que tem que ser um trabalho, como eu já falei, técnico. Tá bem? Obrigado. Obrigado, professor Oswaldo. Belas palavras. Vamos passar a palavra agora para o Antônio Soler. 3 minutos, Soler. Está com o senhor a palavra? Tá bem, tá bem. Quero fazer uma referência sobre o método. Dizer que é importante que as câmaras técnicas deem publicidade às suas reuniões previamente,
para que todo e qualquer conselheiro ou membro da comunidade que queira acompanhar possa fazê-lo, né? Nós tínhamos interesse em acompanhar esse debate dentro da Câmara Teca e fomos surpreendidos já com um parecer já enviado concluído, sem divulgação prévia da reunião. Então, quero deixar esse registro aqui contra o método, né? Cabe à coordenação garantir essa publicidade, que é uma obrigação legal, e até sob pena de ter vício, né? Nossas decisões, porque, veja bem, o nosso parecer é justamente contra a falta de debate de publicidade do PL. E nós não podemos aqui repetir o mesmo erro que nós estamos dizendo que o PL cometeu. Então, acho que isso é importante, né? O Conselho ele tem que ter transparência para ele ter efetiva garantia da participação da sociedade. Senão, ele acaba indo por um caminho de ilegalidade. Esse é o aspecto. O segundo aspecto é dizer que a nossa Câmara Técnica, que eu participo e que coordeno junto com a UFPEL, que é a relatora, também analisou o PL e reforçou aquela decisão do plenário que agora a Câmara Técnica de Território também reforça, né? Acrescentando aí essa questão dos estudos, né? E com relação a isso eu quero me juntar à fala da Marisa, né? Quero apoiar a fala da Marisa no sentido da proposta que ela fez, da observação que ela fez. E com relação à fala das competências que foi feito anteriormente, eu quero dizer que nós não podemos confundir a SQA com o Compan, né? A SQA e o governo é uma estrutura, o Compan é outra, que tem também dentro da sua estrutura representantes do governo, né? Então o Compan tem a sua competência de fazer estudos, de fazer pareceres, tanto que nós estamos analisando um hoje, né? Tem técnicos capacitados, né? Para fazer determinado tipo de análise. Então eu não vejo nenhum problema o Compan... 30 segundos, Soler. Tá. Eu não vejo nenhum problema o Compan fazer essa análise também dentro da sua competência. O Compan não tem a estrutura, mas isso não quer dizer que ele não tenha competência. Ele pode buscar em apoios essa estrutura que lhe falta para dar um parecer, né? Então são coisas diferentes. A competência da SQA é uma e a competência do Compan é outra. A SQA sim é técnica e deve ser exclusivamente técnica. E o Compan não. O Compan é uma mistura da técnica com a política. Era isso. Obrigado. Obrigado, Soler. Rígido nos 3 minutos. Vou botar para mim o tempo aqui também. Pessoal, eu acho que a gente está... Todos os que falaram até agora estão pensando muito parecido. Acho que a gente está avançando no mesmo rumo e fico muito feliz com isso. Uma coisa que eu acho que todo mundo está mais ou menos tentando dizer é que realmente o Compan ele não vai produzir esse mapa, mas ele vai se orientar e cobrar ou a SQA ou um terceiro órgão ou contratar alguém para fazer. Enfim, eu acho que essa que é o que o Compan deve fazer e organizar as regras para isso, entende? Ficar em cima, fiscalizar se realmente todos os lugares que têm as características estão sendo usados, fazer com que o mapa fique claro, tal. Daqui a pouco, esse georreferenciamento, eu não sei se a prefeitura faz ou teria que contratar alguma empresa, enfim, mas eu acredito que o Compan deve tomar uma grande porcentagem da organização e das diretrizes para esse resultado que vai ser o mapa, né? Tá bem? Essa era, por enquanto, a minha fala. Nós temos mais uma inscrição, que eu acho que é do Ricardo Ramos, né, Ricardo? Isso eu gostaria de me manifestar a respeito do que foi dito. Eu acredito que possa falar mais que 3 minutos. Não, 3 minutos está tranquilo. Primeiro, assim, com relação ao veto, pelo equívoco do processo, é uma questão que não há discordância de parte nenhuma. Mas o fato do Compan não assumir a responsabilidade de ele fazer, se for o caso, significa o quê? Que se o prefeito, se o executivo de plantão, vamos dizer assim, não quiser fazer, o Compan não vai poder fazer nada.
Eu acho que essa posição, reforço a nossa, da Câmara Técnica e do Sinduscom, é necessário que o Compan assuma a frente e produza ou faça produzir de alguma maneira. Porque senão o Compan vai estar fugindo da sua responsabilidade regimental. Esperar que o plano seja reavaliado a cada 5 anos, a cada 10 anos, essa é uma obrigação do Executivo através do Estatuto das Cidades. Eu acho que são coisas diferentes. E o Compan, além disso, a nossa Câmara Técnica, além disso, tem a obrigação, temos um processo nesse sentido, e pelo jeito chegou outro, de dar pareceres para casos individuais. Né? Ou seja, alguém que tem uma área em AIAN e julga que essa área não é AIAN, porque não atende os requisitos do plano diretor, por exemplo. Quantas a gente já viu que eram áreas que hoje estão em AIAN, mas uma atividade industrial já funcionava ali há mais tempo. Então, tentando concluir, né? Não podemos nos omitir. Acho que o Compan tem sim a responsabilidade legal e regimental de proceder uma reavaliação. Se não puder fazer 100%, se o Compan apenas conseguisse esclarecer a questão conceitual do que é uma EIA, isso já ajudaria muito, até mesmo o próprio trabalho da Câmara Técnica para poder avaliar caso a caso que precisa avaliar. Então, assim, eu reforço a ideia, a posição e a proposição de que o Compan vote, né, no sentido de que fará, no prazo de 1 ano, uma reavaliação e de que cobrará do Executivo que faça também os estudos. O Compan, se tiver carência, e efetivamente tem, de técnicos para estudo, pode pedir esses estudos para a Prefeitura. Agora, o processo do Compan é um, o processo da Prefeitura é outro, com o mesmo objetivo, vai se trocar figurinhas, eu imagino, é óbvio, mas o Compan não pode esperar que a Prefeitura faça, porque senão, olha assim, na minha opinião, em seguida, mesmo que a gente consiga o veto dessa lei, vem uma nova lei, porque tem um espaço vazio, tem uma lei ineficiente e equivocada, que nós temos a competência legal e regimental de tratar desse assunto. Se a gente quisesse omitir, tudo bem, a minha proposta vai ser voto vencido. Vamos continuar nos omitindo, vamos continuar deixando que as coisas se deem da forma que estão se dando e pronto. E aí, a cada projeto que vier na Câmara de Vereadores, porque vão vir projetos, a gente vai recomendar o veto, mas nunca foi capaz de fazer nada no sentido de resolver um problema que está gerando esse tipo de equívoco legislativo, vamos dizer assim. Então, eu reforço, gostaria de ver, eu e a comissão, pelo que se discutiu e pelo que se aprovou, gostaria de ver essa proposta votada, aprovada ou rejeitada. Mas a obrigação do Compan de fazer a reavaliação, de conduzir, de cobrar, mas se não for feito fazer da melhor maneira possível, acho que a gente não pode abrir mão disso, senão, na minha maneira de ver, vai ser a gente dizer, olha, nós temos responsabilidade, mas a gente não quer cumprir a nossa responsabilidade. Deixa a Câmara de Vereadores fazer um outro projeto que nós vamos pedir para vetar. Acho uma postura completamente equivocada e, novamente, advogo a favor de que o Compan se manifeste no sentido de que vai promover esses estudos e vai propor uma lei à Câmara de Vereadores. Se com a Prefeitura, ótimo, certamente o trabalho vai ter mais qualidade, mas nos isentarmos, não acho que seja uma boa alternativa. Obrigado. Ô, Júlio, tem que após... Tá, tem inscrito? Tem o Leandro, aí depois o senhor se manifesta, pode ser secretário. Como eu estou na estrada, eu estou com um sinal, se o Leandro abriria a mão para mim, eu agradeço. Eu acho que sim, o Leandro. Sem problema, secretário. Obrigado. Tá. Secretário, está com o senhor a palavra. Eu já quero também fazer meu voto. Eu quero votar com um relatório, concordar em parte, né? Mas compartilho muito com o que foi falado pelo colega agora, foi o relator, um dos relatores do projeto, é que já fomos atropelados pela Câmara nesse processo, não por acaso, né? Porque tem um espaço vazio aí que está precisando ser trabalhado. Então, com relação ao prazo de 1 ano, me parece um prazo muito extenso para uma matéria que está com atraso, né? Sem juízo de valores. Eu acho que é necessário a gente criar um cronograma
Não estou aqui fazendo juízo de quem é que vai fazer, mas essa iniciativa deve começar essa discussão já, né? E estabelecer um prazo para final para ser aprovado o mais rápido possível, porque pode incorrer que logo aí ter outra lei, né? E se já nasceu do legislativo, que em tese não teria essa função, por exemplo, de propor, tanto que sai um pouco às avessas, também nós estamos com um vácuo de decisão aí. Então, inclusive, o nosso parecer, né, a gente nem tem um parecer técnico, nós estamos supondo que está errado por falta de estudo, exatamente de estudo. Mas voto aí com o relator da matéria. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, secretário Gilmar. Passamos a palavra, então, para o Leandro, do SANEP. Contigo, Leandro. Boa tarde a todos. Não sei se me escutam bem. Só para fins de montar aqui a minha linha de raciocínio, né? Entendo, então, que a questão do veto é ponto pacífico, pelo que eu consegui captar dos demais conselheiros. Com relação à segunda votação, entendo que nós temos 3 propostas, né? Temos a Só um minuto, proposta Leandro. O secretário Bazanella está com... já fechou. Estava com o microfone aberto. Então, na realidade, me parece que temos 2 pautas de votação. A primeira é pelo veto, que me parece ponto pacífico, né? Pelo que eu consegui presenciar. E pelo que eu entendi, nós temos 3 propostas referentes ao andamento, né, de uma nova concepção do mapa de AEA. Temos a proposta da própria Câmara Técnica, né, que pela palavra do Ricardo, entendo que o Compan assumiria essa coordenação ou essa responsabilidade, digamos assim. A proposta da Lilian, que diz que realmente eu também entendo que não é competência do Compan, mas o Compan não pode se eximir, porque isso é pauta recorrente há anos dentro do Conselho, então o Conselho, nesse momento, teria que assumir a frente dessa atualização. Daqui a pouco, trabalhando junto com o Executivo, porque é um trabalho exaustivo, né? A gente que trabalha na área ambiental sabe que um georreferenciamento, um mapeamento dessas áreas é um trabalho complexo de fazer, fora todos os outros estudos necessários para isso. E a terceira pauta, que aí me parece, né, a da Marisa, que é aguardar a nova revisão do plano diretor. É só para mim entender as propostas que estão na mesa. Me parece que nós temos uma votação encaminhada, que é o veto, e uma segunda proposta que como se dará o andamento da nova proposição de mapeamento. E pelo que eu entendi até agora, temos 3 propostas na mesa. Proposta do Ricardo, proposta da Marisa e a proposta da Lilian. Só a fim de objetivar, né, para eu poder entender o que está para ser votado. Já adianto que eu entendo que a melhor proposição seria algo no caminho que a Lilian propôs. Que o Compan trabalhasse como um assessor, nem que ele assumisse a responsabilidade pela gestão desse trabalho. Mas o Compan internamente não vejo condições de elaborar um mapa dessa magnitude, um estudo dessa magnitude. Poderia, sim, assumir a responsabilidade de gerenciar os trabalhos, mas vai precisar de gestão urbana, vai precisar dos profissionais da gestão urbana, vai precisar dos profissionais da SPA para montar um trabalho robusto, né? Esse, pelo menos, foi o meu entendimento. Só gostaria de confirmar com as proposições que foram feitas se eram mais ou menos essas 3 linhas de votação. Mas seria só essa a minha dúvida. Só uma questão de esclarecimento. O que aconteceria se o Executivo não fizesse nada em um ano? Né? Aí a gente só simplesmente diria, tá, não foi feito e pronto. Essa é a questão de esclarecimento. E a segunda coisa, qual é a dificuldade da gente perguntar para a prefeitura, ou para a prefeita, ou para o próprio secretário, se estiver presente, se eles são parceiros no compromisso de em um ano ter um projeto tecnicamente? Eu não entendo por que criar tanta dificuldade. Eu não estou querendo que o Compan assuma a paternidade de nada, eu só estou querendo que o Compan cobre algo que é da sua competência. Né? Quer dizer, se a gente disser que a gente vai ficar às ordens, à disposição para se manifestar a respeito, o Executivo não faz e fica por isso mesmo. Parece um caminho muito mais sensato, conciliador. Vamos fazer um contato com a Prefeitura. Prefeitura, o Compan está a fim de fazer,
Vamos fazer junto, cada um faz a sua parte. Parece uma coisa tão mais fácil do que voltar, porque senão vai ficar o COMPAN com nenhuma responsabilidade e a prefeitura com nenhuma responsabilidade, ninguém assumindo nada. É só uma questão de esclarecimento se é isso mesmo que essas outras propostas estão contemplando, ao passo que parece tão fácil, como eu relatei. O COMPAN assume o compromisso e, junto com a prefeitura, cobra da prefeitura esse posicionamento. Qual é a dificuldade para isso? Cada um vai trabalhar dentro da sua área, dentro dos seus interesses. Não entendo. Eu te entendo, senão, perfeitamente. Se daqui a um ano não aconteceu nada, ninguém foi responsável. Aí vai vir mais outra lei na Câmara e mais outra lei na Câmara e a gente vai dizer aqui que é contra tudo, mas não é a favor de nada. Não sei, não entendo, mas aceito qualquer coisa. Era apenas uma necessidade que eu senti de esclarecimento. O que fazemos se daqui a um ano o COMPAN não assume a responsabilidade, a prefeitura não assume a responsabilidade, e nós estamos daqui a um ano dizendo as mesmas coisas? Basta falar com o secretário, se ele precisa, damos um tempo para ele falar com a prefeitura, vamos fazer junto? Não sei, eu não entendo por que dificultar tanto assim. Só uma questãozinha de ordem, Júlio. Não, Ricardo, eu te entendo perfeitamente. É uma pauta sensível e creio que o momento de definição é agora. Mas não foi essa proposição que veio no parecer do ofício. O ofício da Câmara Técnica diz que o Executivo e o COMPAN assumem a responsabilidade. Essa era a minha única dúvida. Eu entendo que essa competência não é do Conselho, entendeu? É só essa questão. Mas também legal e regimental é. Legal e regimental. Na minha opinião, legal e regimental é do Conselho, sim. Mas reconheço que não tem meios. Por isso a ideia que diz no parecer é isso, recomendar fortemente ao COMPAN e ao Executivo. Fazerem junto dentro das suas competências. Limitações, a gente sabe que todo mundo tem. A Prefeitura tem, o COMPAN tem mais ainda. Mas se a gente esperar a próxima reavaliação do plano, que não se sabe quando vai ser, se a gente não assumir uma postura forte, isso vai continuar acontecendo do jeito que está. E assim, ó, na minha opinião, não da Câmara, está mal a planta, o 8. Está mal, está muito mal. O pessoal sabe, os casos que já vieram à baila se sabe. Se o COMPAN quiser ficar fora, tudo bem, aceito, mas a ideia de conversar com a prefeitura, vamos fazer um trabalho, vamos, cada um faz o seu, trocando figurinha, eu acho que pode ser um trabalho que seja uma coisa produtiva para a comunidade, ao passo que se ficar assim, não, nós vamos esperar ser demandados, aí se não é demandado, não vai ter, e ficamos na mesma. Mas eu acho que eu já me estendi demais, eu já deixei clara a minha posição, e gostaria que se não for essa tentativa de trabalho conjunto entre a prefeitura e o COMPAN, então pelo menos fique claro, o COMPAN não quer, o COMPAN quer só ficar esperando que essa votação seja clara e quem é a favor de uma proposta e quem é a favor da outra. Beleza, entendido, Ricardo. Leandro, não sei se tu queria alguma consideração, mas não, porque o Soler está inscrito. Não. É isso aí. Tá. Eu só queria entender as três propostas que estavam na mesa até agora. Tá, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar o Soler falar agora, durante 3 minutos, e depois a gente vai encerrar essa sala, que ela demora, ela já vai cair o link dela daqui a 5 minutos. Vamos encerrar ela e retornamos no outro link que foi junto com esse link dessa reunião, tá? Que aí o outro link... Estou inscrita também, vou me inscrever lá. Isso. Não, é o Soler e a senhora que estão inscritos, dona Marisa. Aí a minha ideia é depois que a senhora falar, a gente já leva a votação, tá joia? Então, Soler, tá com a senhora a palavra. Obrigado, meu caro. Saímos um pouquinho da ordem das inscrições e também do tempo, mas eu acho que o tema ele exige esse diálogo e eu acho que tem dado determinados momentos que a gente tem que flexibilizar realmente um pouco essa questão do tempo e da ordem das inscrições para que a gente tenha o melhor resultado no diálogo. Eu queria dizer o seguinte, não adianta só o COMPAN fazer a sua parte. Por quê? Porque legalmente cabe à SQA e ao COMPAN se manifestar com relação à alteração dessas zonas ou dessas áreas, né? Então não adianta só o COMPAN fazer a sua parte, necessariamente, inafastavelmente, obrigatoriamente a SQA e as demais estruturas do governo vão ter também que fazer a sua parte em razão de uma obrigação legal, né, que é dividida, né, entre o COMPAN e
a SQA, né? Por isso é importante, sim, e eu concordo com aqueles que defendem que o Compan tem que acompanhar esse processo. Por isso é importante, sim, que o Compan acompanhe esse processo, mas ressalvo, novamente, a SQA também precisa fazer a sua parte por uma obrigação legal, né? Vou de novo ressaltar o que eu já falei, não vamos confundir competência com estrutura. O Compan tem toda a competência para se manifestar sobre qualquer assunto da temática ambiental local, inclusive esse. Agora, se ele tem os meios para tanto, ou se ele vai buscar esses meios em parceria, em convênios, em contratações de empresas terceirizadas, enfim, isso é uma outra questão, isso é método. Mas o Compan tem toda a capacidade legal, né, de se manifestar sobre essa questão. Não há nenhum impedimento sobre isso. Aliás, o Compan tem a obrigação, é uma obrigação que a lei lhe coloca como necessária para a alteração do mapa, a manifestação do Conselho em parceria, em conjunto com a SQA. Só assim podemos alterar o mapa. Não é ou, é SQA e Compan, né? Então, acho que é importante. Agora, também acho que é importante a gente discutir dentro do Compan esse e tantos outros temas. Acho que toda discussão é válida, quanto mais discussão, melhor. Mas para a gente fazer essa revisão dentro do Compan, como a Câmara Técnica está propondo, o Compan precisa se redemocratizar. Vamos ver hoje quem são as câmaras técnicas, quem são os membros desta Câmara Técnica, né? Não há uma representatividade nessa Câmara Técnica. As ONGs, por exemplo, não participam. As universidades não participam. Então, para a gente fazer esse debate, para a gente ser parceiro nessa construção, nós temos que estar junto, nós temos que poder participar. Bom, as reuniões nem são divulgadas, né? Então, o Compan precisa se redemocratizar, precisa ter transparência e tem que começar cumprindo o regimento, cumprindo a lei, né? Nós aqui podemos ter a opinião que a gente quiser, não tem problema, a opinião é livre no Estado Democrático de Direito, mas tem regras, nós não podemos... Buenas, pessoal. Estamos na nova sala. Vamos dar uma guardadinha para o pessoal entrar novamente. Juliano, enquanto a gente aguarda, eu queria só registrar o Campus Pelotas do IFSU, Alexandre presente. Custei, mas cheguei. Pensei até que já tinha terminado. Júlio, o microfone. Não, só uma perguntinha. Nós estamos usando esse sistema aqui por questão de segurança? E tem um outro que não interrompe as falas e eu não vejo por que está ficando trocando de... Não, é que a gente teve um problema técnico aqui na organização da sala, porque o Alcides, que é quem comandava o outro, que era o Zoom, né? Esse é o Meet. E o Alcides está de férias e a gente teve que usar esse, especialmente nessa reunião, Guto. Mas tem um outro que não expira nunca, que a gente pode o dia inteiro. A não ser questão de segurança só. Com certeza. Seria melhor nós termos usado o outro, mas infelizmente estava no comando do Alcides, o Alcides saiu de férias e a gente está acabando usando esse aqui.
Bueno, pessoal, nós acabamos a outra sala com o senhor Antônio Soler falando, não sei se chegou a concluir, já tinha até passado os 3 minutos, mas se o senhor quiser mais 1 minuto para a conclusão, aí eu me cedo, senhor Soler. Tá bem. Não, agradeço, eu estava encerrando, Júlio, demais conselheiros e conselheiras, dizendo que nós podemos ter a nossa opinião aqui que nós quisermos, porque isso é assegurado pelo Estado Democrático de Direito, né? Mas tem regras que definem atribuições, que definem competências, que definem métodos, né? E isso a gente não pode mudar, mesmo que a gente ache que esteja errada, que precisa melhorar ou precisa ser diferente, né? Por exemplo, eu não estou entrando no mérito ainda se as AIANs estão ou não estão adequadamente instituídas. Já tem várias falas que entraram no mérito aí dizendo que não estão, né? Ok, não tem problema, pode dar a opinião que quiser dar, mas eu acho que isso é um debate posterior, eu acho que isso é um debate que nós vamos ter que fazer depois, com subsídios técnicos, né, com estudos, né? E é nesse sentido só, acho que a gente tem que fazer o debate, temos que fazer essa construção coletivamente, mas tem que ser coletivamente, dentro de um conselho democrático, transparente, onde todos possam ter representatividade assegurada, por exemplo, nessa Câmara Técnica, ou em outra que seja criada para fazer isso. Agora, com esta formatação, não é possível a gente seguir nessa direção. Nós temos que, sim, seguir nessa direção, mas com uma formatação democrática, é nesse sentido. Mas foi democrático. Tá joia, Soler. Eu lhe agradeço pela contribuição. Faltou transparência. Vamos passar a palavra agora para a dona Marisa, que é solicitado na outra sala ainda e que não falou lá, mas tem um espaço aberto aqui nessa sala. E até me dar conta que tinha esse segundo link aí. Ficou meio confuso isso. O primeiro link já deveria ter sido de 1h30 também. É que a gente não consegue fazer, dona Marisa. Infelizmente não deu mesmo, não foi por uma questão de não querer. Eu perdi um pouco da fala do Soler, então não sei se vou repetir alguma coisa aqui, mas eu também concordo que essa representatividade na Câmara é muito, ou pelo menos em que a representatividade do Compan que está fazendo a proposta, né, tem que ser bem ampla, representar os diversos segmentos da comunidade, né? E acho que, como são 3 propostas, para simplificar, eu posso retirar a minha proposta, então, de votar em separado, e ficamos com as 2 propostas, então, da proposta feita pela Câmara Técnica, e a outra proposta que, então, o Compan recomende esse estudo e essa análise. Né? Embora, da minha parte, com ressalvas, porque eu entendo que o estudo do plano diretor é melhor que seja feito em conjunto. Eu não vejo qual é a razão assim, desta pressa e por que o Compan não estaria cumprindo a sua função. A função do Compan não é a cada demanda que chega no Compan, o Compan sair alterando a lei, porque o plano diretor é uma lei muito importante do município, né, que afeta toda a população do município. Então, assim, se a cada demanda que chegar no Compan a gente vai sair correndo para alterar uma lei, eu não entendo que seja essa a nossa função. A nossa função é analisar, se está correto, não está, como a gente fez, dizer não está correto, porque isso tem que ser debatido com toda a comunidade, tem que ter estudos técnicos, etc., análises e tal, né? Mas posso concordar, então, que se oriente, então, que tem esse estudo, se a maioria aqui entende que realmente é necessário que se façam alterações no mapa das AIANs, porque algumas instituições aqui entendem, algumas entidades, outras não entendem que tenha essa necessidade. Não sei se é entendimento da maioria, então ficamos assim, com a orientação de que a SQA, de que seja feito estudos, e não vejo a urgência assim, a imediata, assim, porque isso partiu de uma pessoa dentro da população Pelotas, esse desejo de alteração, de um vereador, que disse que foi motivado por uma percepção pessoal dele. Então, assim, isso representa
essa necessidade de alterar as áreas que têm algum grau de proteção ambiental ainda, porque tem atividades de baixo impacto, toda uma alteração, eu acho que tem que haver mais... deveria haver um debate anterior para realmente julgar essa necessidade, mas como a experiência de muitos já estão indo nesse sentido, então eu vou apoiar então que a gente indique que sejam feitos estudos técnicos, revisados, que haja uma revisão, etc., para depois discutir com a população. É isso, obrigada. Obrigado, dona Marisa, belas palavras. Nós temos aqui agora ninguém inscrito, então acabei de conferir. Eu vou dar o meu relato aqui e mais uma vez eu volto a falar aqui que a gente está pensando todos muito iguais. A gente está, com certeza, o conselho está num rumo muito parecido entre os conselheiros, tá? Lembro, Marisa e demais, que a gente não está aqui querendo discutir o mérito de cada área da IAN. O que a gente está aqui colocando em pauta nessa reunião extraordinária o veto do Conselho, né? Do Conselho, não, a gente não, mesmo que eu acho que se a prefeita quiser pode ser constitucional, mas enfim, ela pode querer seguir com essa legislação, mas nos cabe apenas como Conselho votar e para não seguir esse projeto de lei, né? Bom, segundamente, o que o Ricardo reforçou muito aqui, a gente precisa também resolver esse problema das AIAs, que aí eu concordo com a Marisa, com o Soler, com todo mundo que falou, que tem que ser uma coisa muito bem estudada tecnicamente. Mas não nesse momento dessa reunião agora. Esse momento técnico vai ser posterior. E aí vem o que eu acabei falando para o GAEC, que o Conselho não vai fazer os mapas, ele simplesmente vai dar uma coordenada e nortear, enfim, porque é a responsabilidade do Conselho dar as diretrizes para serem feitos esses mapas e o lado técnico. Então, eu não sei, pelo que eu peguei das falas de todo mundo aqui, todo mundo está indo nesse sentido, né? O pessoal teve conselheiros já dando que tem 1, 2, 3 opções de voto. Pode ser que sim, mas dentro do meu entender, a gente está unido, a gente está todos com o mesmo intuito, que é nesse sentido. Nesse momento agora, fazer o veto do projeto de lei e, segundamente, a gente já encaminhar a solicitação para nós mesmos, conselheiros, em contato com a prefeitura, de organizar todo o próximo estudo do mapa das AIAs, né? Então, nesse sentido, eu acho que fica mais fácil, em vez da gente votar por entidade, eu fazer uma pergunta mais simples antes, se alguém é contra. Então, se tiver muita gente contra, uma pessoa contra já é o suficiente, da gente fazer votação. Mas eu pergunto aqui, se alguém é contra, nós fazermos o veto, primeiramente fazermos o veto do projeto de lei. Aí eu solicito que se manifeste, porque aí a gente já fica com uma pauta vencida já, né? Que seria o veto Vamos só declarar que o nosso veto não tem nada a ver com o estudo das áreas, simplesmente porque a gente não fez estudos. A gente precisa de tempo para fazer os estudos, tá? Eu vou passar a palavra para o Leonel, que ele quer dar uma pequena explanada. Boa tarde a todos. Na realidade, não seria o veto, né? Nós estamos indicando como conselho, nós não temos o poder do veto, né? O poder do veto cabe à prefeita e a Câmara pode derrubar a qualquer momento o veto da prefeita. Nós estamos tomando posição como conselho, indicando o nosso parecer, o Conselho Compan, Conselho Municipal, que é soberano, né? Contrário a esse projeto de lei e recomendando que a prefeita vete o mesmo. Eu acho que todos praticamente estão na mesma linha nesse sentido. Só para esclarecer, não é nós que vamos vetar a lei, nós não temos essa capacidade. Que bom que tivéssemos algumas coisas. Mas é só esclarecer isso aí, Júlia, contigo. Excelente explanação, Leonel.
Então é isso, pessoal. Não houveram manifestações, não sei se alguém ainda quer se manifestar referente a esse tema. Então a gente declara como todo o Conselho, sem abstenções e sem votos contrários, ao Conselho solicitar que o projeto de lei não avance. E a razão desse não avançamento, que aí vem junto com a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês também, é de que o Conselho precisa de tempo para estudar tecnicamente essas áreas. Que no caso não vai ser o Conselho que vai estudar, o Conselho vai dar as diretrizes, talvez para a esquerda, talvez para uma empresa terceirizada, talvez para outro, a Secretaria de Urbanismo, enfim, o Conselho vai vamos dizer assim, tomar conta de avançar no sentido de produção de um mapa melhor, sendo que não é ele que vai produzir, ele vai solicitar para um outro órgão, ou se for preciso contratar uma empresa, A, B, C, D, de Pelotas, de Porto Alegre, de onde for, que não tem interesse nenhum na área, enfim. Então, a segunda questionamento seria esse: se alguém é contrário a gente botar como razão dessa solicitação de não seguimento de projeto de lei, dá como razão essa chave que seria... Não, a razão foi dada na plenária passada, né? Porque não houve estudos técnicos, porque não houve participação da sociedade, etc. Exatamente, que o Conselho precisa de tempo para isso. Tá, então, assim, tu estás falando na proposta da conselheira Lilian, é isso? Do Conselho? Na verdade, essa proposta eu não daria... Eu não daria não daria a propriedade dessa proposta a ninguém, simplesmente a todos nós que estamos há uma hora discutindo e cada um dando a sua opinião. A gente está formando um caminho para o Conselho ter uma convergente em um apenas rumo. Mas pode ser, a doutora Lilian falou isso, o Ricardo falou, o Leonel falou, a senhora também falou, o Soler falou. Pelo que eu entendi de todo mundo, a gente está convergindo no mesmo tema. Júlio. Não sei só se a Marisa não quer terminar a fala dela, não, Soler. É que tem diferenças aí, né? O Ricardo lá, a Câmara Técnica defende que seja aprovado da maneira que eles colocaram, que o próprio Compan faça essa nova proposta. Aí, o que a Lilian colocou, que a gente indique para a SQA fazer esse estudo e tal, é uma proposta, né? Então, assim, eu não entendi bem se tu está dizendo, aí fica a responsabilidade com o Compan, e o Compan, quem é que vai decidir depois? É em plenária ou é a Câmara Técnica que vai decidir para quem vai designar esse estudo? É uma empresa privada ou não é? Eu achei um pouco... Então, sobre isso eu falar. Eu gostaria de esclarecer, até ler o parecer que está escrito da Câmara Técnica, talvez ajude no entendimento, tá, do que seria a proposta encaminhada pela Câmara Técnica. Olha aqui, ó. Pelas considerações e conclusões apresentadas acima, esta Câmara fortemente recomenda, tá, que o PL 92 seja vetado. Item 2, que o Executivo Municipal e o Compan, quer dizer, os dois têm que estarem dispostos, os dois, cada um na sua competência. O que ela recomenda? Que o Executivo Municipal e o Compan iniciem imediatamente processo para, no prazo de 1 ano, apresentarem à Câmara de Vereadores projeto de lei de alteração do mapa U8, baseado em estudos e critérios técnicos adequados e nos aspectos que foram levantados nesse parecer. Então, assim, ó, o Compan, no sentido de tem que votar o relatório, né, tem que aprovar ou não, né? Por exemplo, essa proposta só é viável se o Executivo quiser fazer e se o Compan quiser fazer. Claro que o Compan tem que decidir. Não, nós queremos fazer, vamos ver se o Executivo também quer, porque não adianta a Câmara Técnica querer e não adianta só o Compan querer. Aqui está claro que o Executivo Municipal e o Compan iniciem imediatamente. Qual é a recomendação da Câmara Técnica? Isso foi uma das coisas que eu me debati quando se falou muito sobre a competência da Câmara Técnica. A Câmara Técnica só pode recomendar. Então, o que ela está recomendando fortemente? Palavra do relatório. O Executivo Municipal e o Compan,
Quem achar que o Executivo Municipal e o Compan têm que começar um estudo para no prazo de 1 ano, vota a favor. Quem achar que o Executivo Municipal e o Compan não tem que começar, ou que tem que ser só o Executivo Municipal, vota contra. Não tem dificuldade, mas está escrito com clareza qual é a proposta. O Executivo Municipal e o Compan começarem o estudo e no prazo de 1 ano apresentar um projeto de lei à Câmara. Por que Executivo Municipal e o Compan? Porque só o Executivo Municipal ou o Legislativo tem competência para apresentar projeto de lei. Pela lei, tem que ser ouvido o Compan e a SQA, mas é ouvido. O Compan pode ser contra, a SQA pode ser contra, a Prefeitura pode vetar e a Câmara pode aprovar, porque ouviu o Compan disse que não, mas a Câmara diz que sim, a Câmara tem competência. Então, assim, só para esclarecer, só ler o parecer ali, ó, que o Executivo Municipal e o Compan iniciem um processo para, no prazo de 1 ano, apresentar o projeto de lei. É isso. Se acha que não tem que começar os dois juntos, votam contra. Se acha que tem que começar, vota a favor. Se o prazo não é 1 ano, vota contra e propõe um outro prazo. Se acha que é só o Compan, só o Executivo, vota contra e diz que é só o Executivo. Está claro, a opinião da Câmara está bem clara aqui no item 2 do relatório. E foi enviado para todos. A gente ficou sabendo que a coordenação enviou a todos preliminarmente. Tá, era só isso que eu queria esclarecer. Perfeito, Ricardo, perfeito. Muito obrigado por essa objetividade. Dona Marisa, foi claramente explicitado pelo Ricardo. O que a senhora achou disso? Que a senhora foi meio um pouco interrompida na fala, né? Não, eu já tinha lido a proposta, só que surgiram outras propostas depois dessa, então eu estava me referindo que houve a proposta da Lilian com um entendimento um pouco diferente, né? Daí eu retirei a minha proposta, que seria votação em separado, então ficou 2. Ficou esta que o Ricardo explicou agora mais detalhadamente, e a Lilian não retirou a proposta dela, eu acho. Cortou teu som, Júlio? Tá sem som para mim. Desculpa, tava... Tá. Bom, o Leandro pediu a palavra, mas antes do Leandro, eu não sei, eu gostaria de fazer esse encaminhamento. Eu pedi a palavra antes do Leandro. O Soler está com a palavra antes de mim, velho. Me desculpem, então, que não está aqui no chat. Não está inscrito, seu Soler. Eu me manifestei um pouquinho antes do se manifestar. Não, estou mexendo com o senhor. Tá, não, vamos tentar escrever pelo chat, tá? Mas, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o Soler falar, que se inscreveu sem o chat, depois o Leandro fala, e depois a gente abre a votação para essa solicitação da Câmara Técnica, tá? Que é votar no que eles apresentaram, tá joia? Soler, 3 minutos para o senhor, tá bom? Tá bom, acho que não precisa tanto. Não, eu falei porque muitos falaram aí sem se inscrever pelo chat também, né? Então eu também estava seguindo essa metodologia mais informal. Mas eu só quero tentar contribuir no encaminhamento. Nós estamos votando agora o parecer da Câmara Técnica, cujo teor foi reforçado agora, recentemente, pela leitura do Ricardo, né? É isso que nós estamos votando. Tem uma outra proposta que surgiu, que foi um senão feito pela OAB, que nós temos que, como diz a Marisa, verificar se essa proposta existe mesmo, se ela ainda está de pé, porque senão não vamos considerá-la, né? Senão só tem a proposta da Câmara Técnica. Se existir outra proposta de pé, aí nós temos que considerar as 2 propostas. Esse é o encaminhamento. Eu quero fazer um senão na fala do Júlio sobre a questão da competência do Conselho. Não vamos nos ater a isso no momento, porque nós precisamos ter clareza com relação ao que está estabelecido na lei. Não adianta a gente entender aqui que o Conselho pode isso ou não pode aquilo, se isso não está baseado no que diz a lei que regramenta o Conselho e a sua relação com o Executivo e com os demais poderes. Então, volto a insistir, não vamos confundir competência com estrutura. O Conselho tem competência, sim, para se manifestar sobre os mapas. Aliás, volto a dizer,
Não é só um poder, é um dever, conforme a lei vigente. Se ele vai se valer da sua própria Câmara Técnica, se vai se valer de parecer da SQA, se vai se valer da Secretaria de Urbanismo ou de qualquer outro órgão ou de qualquer outro instituto, isso é uma outra questão que ele vai ver depois, conforme o método que ele adotar para analisar. Mas o Conselho pode, sim, se manifestar sobre esse tema e qualquer outro tema ambiental. Isso que é importante deixar registrado. Se ele vai mudar o mapa ou não vai mudar o mapa, isso vai ser discutido no mérito, em momento oportuno, dentro da Câmara Técnica e dentro do plenário depois. Mas ele pode, se quiser, estiver evidentemente base para isso, mudar o mapa. Então, o que nós temos que ver agora, Júlia, é se nós vamos votar o parecer e somente o parecer da Câmara Técnica, ou se existe uma outra proposta que será confrontada com este parecer, e qual é essa outra proposta? Obrigado, Soler. Na verdade, eu quis passar exatamente o que tu falaste, tá? Então, nós estamos pensando iguais, tá? De repente eu me expliquei mal, tá? Leandro, pode ser contigo, 3 minutos? Não, é rapidinho. Na realidade, o Soler sintetizou um pouco, né? E como o Leonel disse, a gente está enviando comunicado ao Executivo orientando pelo veto. E não simplesmente o veto pelo veto, mas já apresentando um encaminhamento. Essa é a questão. E o Compan não pode eximir a sua responsabilidade. Como o próprio Soler disse, a prefeita vindo a vetar, entendendo que a necessidade de revisão, o Compan se coloca à disposição para trabalhar junto com o Executivo na concepção de uma nova proposta de AEA. Esse é um passo. Né? A gente, como o próprio Leonel disse, a gente não vai vetar o projeto de lei, a gente vai orientar o Executivo que vete, e aí isso deve retornar à Câmara de Vereadores com um fato novo, que é a proposição, a orientação do veto por parte desse Conselho, que a Câmara pode ou não atendê-lo. Né? Mas, em resumo, eu acho que é isso. Né? O Conselho se prontifica e entende que o Executivo deve montar um grupo de trabalho junto com suas secretarias competentes e o Conselho para a elaboração de uma nova proposta, justamente para corroborar o entendimento desse Conselho da necessidade de revisão, né, desse mapa, que já é pauta recorrente no Conselho, mas isso é um caso a posteriori, né, que vai depender do entendimento do Executivo do que sair dessa reunião de hoje. Então, eu acho que o encaminhamento é mais ou menos esse. Basta ver se a Lilian vai manter a proposição dela. E ela não mantendo, temos apenas que votar, como o próprio Soler disse, né, a orientação do ofício da Câmara Técnica. Esse foi o meu entendimento agora, após a minha outra inserção. Joia, Leandrão, muito obrigado. Pessoal, visto que a Lília não está mais na nossa reunião, eu sugiro aqui a gente fazer a votação na proposta da Câmara Técnica, que foi lida pelo Ricardo. Tá? Então, como eu acredito que ninguém é contra, eu pergunto se alguém é contra que se manifeste, ou se abstém, ou se votamos a favor. Quem votar a favor, na verdade, como eu acho que a maioria não se manifestaria. Eu vou me abster dessa segunda parte, então. Tá jóia. Então, Marisa, alguém mais se abstém? Eu sigo da Marisa também, tá? Eu me abstenho. O senhor se abstém? Sim, sim. Tá. Alguém mais se abstém? Alguém não acompanha a Câmara Técnica? Júlio, mas só um momentinho. Mas a Lilian tinha colocado em pauta aquela possibilidade, então já foi rechaçada a possibilidade só porque ela não está no presente, no plenário? A Lilian entrou agora, não sei se ela quer fazer uma participação. Voltei. Porque não quero fazer muitas considerações, porque eu acho que o pessoal não está se dando de conta muito que o tamanho do trabalho que é esse. Eu várias vezes critiquei essa questão do plano mapa das AEAs pela questão técnica, e eu sei o trabalho que dá isso e os custos que envolvem isso, né?
Então, isso não é para pouca coisa. Mas eu não vou me alongar nesse critério também agora. Olha só. Bom, deixa a Lília falar. O senhor eu não estou se abstém, organizando então, seu aniversário Rui. que eu tenho que sair, então eu vou falar rapidinho, tá? E é o seguinte, ó. O que eu acho é o seguinte: recomendar o veto, ok, perfeito. Não estou questionando a nossa competência em analisar os mapas, mas questiono a nossa competência, a nossa estrutura na execução. E não concordo em assumir o compromisso na execução desses mapas, na fiscalização, na colaboração, isso sim. Mas na execução, tendo em vista a complexidade técnica que exige um trabalho desse feito com responsabilidade, eu, na OAB, não aconselho assumir esse compromisso. É só isso. Tá bem, pessoal? De resto, eu concordo plenamente. Precisamos modificar, perfeito. Precisamos recomendar o veto que poderá ser acatado pela prefeita ou não, perfeito. Precisamos fiscalizar, avaliar, orientar, perfeito. Mas executar, eu acho que nós não temos capacidade técnica para isso, tá? Eu só não queria assumir esse compromisso. Mas, por mim, tudo certo. Perfeito, dona Lilian, mas eu não vejo nenhuma diferença entre a sua opinião e a a da Câmara Técnica, porque ele diz que tem que ser em conjunto com a SQA, né, que faria provavelmente a parte técnica e o Conselho ficaria mais na na execução, retaguarda. não na supervisão. Não está claro que vai ficar na supervisão, está na execução. E eu, na execução, acho que a gente não tem condições. Mas é só essa observação. De resto, ok. Tá, joia. Então, dona Lilian. Então, são duas propostas, é isso? Tem que deixar claro. Eu não sei se o Ricardo gosta... O Oswaldo está em... Júlio. Eu desculpa, mas eu vou ter que me retirar, porque eu tenho que levar o lanche para a escola do meu filho, que está de aniversário, tá? Perdão. Desculpa mesmo, tá? Parabéns. Muito obrigado, viu? Tá, o Oswaldo agora vai dar organizando o o seu lanchinho do filhote, ó. Tá bem? Um beijo em vocês, tá? Júlio, posso falar? Claro, contigo, Oswaldo. Eu também acho que não há contradição entre as propostas, elas não são contraditórias, tá? Realmente o que a Lília está dizendo é que nos falta estrutura para executar um trabalho dessa monta. Agora, isso não quer dizer que o Compan não vai participar desse processo. A gente não tem como executar um georreferenciamento, não tem como nada disso. Tá? Então, eu acho que elas não são contraditórias, em absoluto. Só isso. Não existem duas propostas. Perfeito, Oswaldo. Eu também acho que, só, pelo que eu entendi, é a mesma coisa. É que a doutora Lilian disse que o Compan não vai executar, mas para mim, na proposta do Ricardo, que o Ricardo leu da Câmara Técnica, a proposta da Câmara Técnica, já previa isso, que eu digo, quem vai executar a SQA e o Compan. Ele não disse, o Compan vai executar, não é isso. Mas então uma é execução em conjunto e a outra é não execução, é simplesmente fiscalização, apoio, etc., acompanhamento. Mas é que eu acho que o Compan, Marisa, assim, o que eu acho, né? O Compan, ele não vai poder ir lá e georreferenciar, isso tem que ser ou a SQA, ou o urbanismo, ou outro setor da prefeitura, ou uma empresa ele não terceirizada. pode ir lá e fazer isso, Júlio? Calma. Porque o Compan não tem nenhum, o que eu digo, o Compan não eu acredito que tenha que ter até o responsável técnico por isso, né? Pois é, então. Mas aí que não nós tem estamos equipamento. confundindo as questões. Então, uma coisa é mas o que estrutura, deixa eu só complementar minha fala aqui, seu Antônio Soler. O que eu acho, assim, o que a gente tem que se ater nesse momento agora, que é o primeiro momento de organização para o futuro, tá? O Compan tem que estar junto nesse processo, que é o que a Câmara Técnica indica. O Compan vai estar junto com a SQA. Agora, o que me chama mais atenção, assim, que está certo o processo e que o que pode acontecer? Além da SQA e Compan juntos, a gente pode vir a precisar de outra secretaria, de outro órgão, de outros estudos, que daqui a pouco a própria prefeitura não vai conseguir ter, e isso aí cabe ao Compan e a SQA organizar posteriormente. Nesse momento agora, a gente está discutindo aqui
pelo que eu entendi, entre o que a Lilian diz que ela não quer se comprometer de executar o processo, quer colocar isso em votação, e a proposta de votação é Compan e SQA junto. Então, o que eu digo assim, a gente está caminhando no mesmo sentido, foi o que o Oswaldo falou aqui, entende? E obviamente, a gente está deixando claro aqui, essa reunião é gravada e está ficando todas as falas aqui, a gente não está nos comprometendo de fazer o georreferenciamento, de fazer estudos completamente técnicos, mas a gente está também auxiliando, entre aspas, supervisionando, porque é o Conselho que está solicitando isso, tanto para a SQA quanto para o próprio Conselho, né? Então, o que eu digo, a gente está trabalhando para nós mesmos, para o Conselho mesmo, entende? Então, não faz diferença. Que eu estou entendendo, a gente está chovendo no molhado, a gente não precisa se abster de uma coisa para ter outra. Tá todo mundo caminhando junto. Soler, acho que está inscrito, né? Não, eu só queria fazer uma parte aí na tua fala porque está se confundindo, eu estou insistindo nesse ponto, está se confundindo competência com capacidade de fazer. Uma coisa é capacidade de fazer, outra coisa é competência. As duas coisas podem andar junto ou não. O Compan pode elaborar um mapa desde que ele tenha a estrutura à sua disposição para isso. O Compan tem. A inteligência ambiental da cidade está dentro do Compan. Não existe outro espaço na cidade que reúna tamanha inteligência ambiental como reúne o Compan e de forma gratuita ainda por cima. Não existe outro espaço. Né? Aqui estão as universidades, aqui estão a sociedade civil, aqui estão os órgãos públicos, aqui está os grupos ligados ao capital com seus técnicos. Então, esse espaço aqui é um espaço privilegiado. O Compan tem essa atribuição de elaborar. Agora, se ele vai esperar uma manifestação da Secretaria de Urbanismo ou uma manifestação da SQA, ou vai contratar um grupo, uma empresa ou várias empresas, isso é um outro debate. Então, não vamos confundir isso, é isso que eu estou querendo dizer desde o início, não vamos confundir a atribuição com capacidade de execução. E é isso que nós estamos confundindo. Se o Compan tiver uma estrutura para elaborar um mapa, ele pode sim, sob o ponto de vista legal, elaborar um mapa. O que lhe falta não é a competência legal para isso, o que lhe falta é a estrutura para executar isso. E aí ele vai ver se ele vai se valer de alguém ou não, para tanto. Pela fala do senhor, a gente pode simplesmente aceitar o que está na Câmara Técnica, proposto pela Câmara Técnica, é isso aí que está dizendo a Câmara Técnica. Né? Exatamente isso, é o Compan e SQA. Bom, vamos dar uma voz para o Guto King, que ele solicitou antes até do senhor, seu Soler, e a gente acabou passando ali no chat, não viu, mas está com o Guto. E depois o Alexandre. E aí encerramos, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, gostaria de desmistificar algumas coisas simples. Vocês estão falando de georreferenciamento. O georreferenciamento não é a preocupação disso. O georreferenciamento faz até em cima aqui, tu faz até aqui no próprio computador. Não é essa a questão. A questão é a identificação das áreas. O Soler sabe muito bem disso. É caminhar no lugar e identificar o que é o que não é. Isso aí é uma atribuição de quem trabalha com isso. Agora, eu estou preocupado aqui uma coisa. Nós estamos aqui todo mundo conversando. Eu acho, então, que se passarmos para a SQA pura e simplesmente fazer, nós vamos ter o mesmo grupo que já fez em 2018. Aí muita gente vai ficar descontente, vamos dizer assim. Eu acho, então, que nós temos que realmente aqui instituir um grupo, sei lá, de 10 pessoas e resolver isso de uma vez, dentro do Compan. Se algumas pessoas não vão se sentir capazes, tudo bem. Eu, por exemplo, eu não entendo dessa área, eu sou urbanista, não entendo da questão, como eu digo sempre, do banhado de Coquil Vale. Então, quer dizer que eu não vou estar na linha de frente lá olhando o local, eu posso opinar através no georreferenciamento, na questão urbana, que nas interfaces urbanas, isso é outra coisa. Então, nós temos que resolver isso, senão nós vamos sair desse lugar nunca, nós vamos ficar todo dia aqui, todo mês e todo ano. Outra coisa, não podemos esperar que a Secretaria faça o plano diretor, porque isso não tem nem previsão, nós não temos recursos para isso ainda. Era interessante, a pena que o secretário Eduardo não está aqui, ele poderia até dizer, olha, eu posso contratar uma empresa, tem algum recurso? A minha secretaria não tem absolutamente nada para fazer, e nem gente não tem mais. O Conselho tem recurso. Nem para trabalhar suas próprias coisas. Então, tem essas dificuldades reais. Você tem que entender isso. Eu só queria dizer isso aí.
Não, Guto, eu acho que na parte de recurso o Conselho poderia atuar. Não sei como é que andam, a Câmara do Fundo deve saber. Mas, enfim, eu acho que todo mundo está caminhando no mesmo assunto. O Solero, o Guto, a Marisa, a Lilian, todo mundo está no mesmo rumo. É só uma questão de querer entender que é o mesmo rumo. Tá? Eu vou ceder a palavra agora para quem tinha solicitado, que é o Alexandre Bandeira. E, por último, eu vou deixar o GAEC falar, senão vai nos vencer o prazo da nossa segunda sala aqui, virtual, e nós não vamos conseguir votar. Então, primeiro Alexandre, depois o GAEC. Tá, quero tentar ser o mais rápido possível. É o seguinte, acho que é uma questão de redação do documento que vai nosso para em resposta ao documento da prefeita, né? Eu vou propor aqui tentar ponderar. Eu acho que enquanto a gente está falando, a gente tira da fala de cada pessoa alguma coisa que a gente acha que pode ou que não pode, e a gente está estendendo, eu concordo, nós estamos estendendo uma discussão assim, e nos cansando, mais uma vez. Então, eu vou propor que a secretaria, né, a Secretaria do Compan redija esse documento e coloque lá por e-mail para nós, aí a gente vê se está bom, se não está, e damos um ok, dá aí um prazo de até sexta ou segunda-feira que vem, sei lá, para responder isso. Isso é uma coisa. A outra coisa, né, me chama a atenção, assim, essa discussão do que o Compan pode ou não pode, né? E aí eu estava lembrando um pouco dos meus estudos sobre política pública, né? E o que é o Compan, na verdade? Olha o que é o nome dele, Conselho. Nós estamos aqui para estabelecer e para aconselhar. Aconselhar a prefeitura, né? Que é o órgão ao qual, né, nós nos reportamos, tá? Poderemos até, inclusive, aconselhar a Câmara de Vereadores, poderemos, se formos instados, aconselhar até mesmo Ministério Público, Judiciário, todo mundo. Né? Por quê? Porque aqui é um espaço, e aí é que eu acho que a gente tem que ver, é um espaço onde se estabelecem agendas que vão formular ou vão pensar as propostas de políticas públicas do município. Né? E talvez haja, em relação à Câmara de Vereadores, né, que também elabora e pensa as políticas públicas, um certo sombreamento. Mas eu acredito que não, porque nós somos um conselho. Não existe um conselho na Câmara de Vereadores. Então, portanto, né, quem conhece um pouco o trâmite, o ritual, né, da questão pública, né, e política, deve saber que estes conselhos, e nós não somos o único, tem uma profusão deles, servem para isso. Só que o que a gente percebe é que muitas vezes não se presta atenção nele. 3 minutos, Alexandre. Tá, só para concluir. Então, o conselho, ele serve para isso. Então, portanto, ele pode fazer estudos, ele pode promover debates, né, sobre propostas já existentes ou a formular. Então, nesse sentido, né, poder acompanhar a elaboração de uma política pública que se queira que a prefeitura elabore, a gente pode. Se a gente quiser nós mesmos formularmos, né, propormos, a gente pode. Né? O que a gente não pode, e nem teria condições para isso, porque tem outras instâncias, é executar. E, no meu entendimento, essa questão que é levantada não é execução. Para mim, o que eu pude entender até agora é formulação, é estudo, é levantar questões, conhecimento. Isso nós podemos, se
quisermos, ou também se quisermos e tivermos estrutura para fazer. 4 minutos, Alexandre. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Não tem porque eu proponho que a comissão, né, a secretaria escreva, redija, e aí a gente fica. Senão nós vamos ficar até semana que vem debatendo isso, e desconfiando, e pensando se é isso, se é aquilo. Não. Bota o texto escrito e a gente vai e encaminha isso. Obrigado, Alexandre. Obrigado, o tempo já está passando. Nós temos aqui a inscrição do GAEC, e eu vou abrir só a palavra para o Ricardo Ramos, que ele é da Câmara Técnica. Tá? Então, 3 minutos para o GAEC, e depois o Ricardo Ramos tem mais um tempinho, e nós vamos para a votação, tá joia? Eu não vou usar mais do que 2 minutos. Só para contribuir. Eu penso que as coisas estão bem definidas e, como já foi falado, está se caminhando numa mesma linha, mas com algumas considerações que daqui a pouco nos tiram do caminho. Então, vota-se a solicitação de veto, ponto. Tá? E o Compan, ele pode servir como um compliance desse projeto, tá? De reformulação, de georreferenciamento, de estudo de fauna e flora, tá? E o Compan tem esse poder. Tá? Tem o poder de veto, tem o poder de consulta, tá? E o Compan consegue mobilizar, como eu já mencionei na outra fala, as instituições que têm skill, que têm condição de fazer esse trabalho de campo, como o Ru colocou, né? Que é um trabalho grande, tá? É um trabalho complexo, tá? Então, a coisa me parece, não estou querendo relativizar, mas me parece simples. Vota-se pelo veto, ponto. Tá? E vota-se para se criar e se mobilizar as instituições técnicas, empresas, sei lá, que empresas que possam fazer esse estudo de campo, esse trabalho de campo, tá? E o Compan trabalha com o compliance disso. Agora, se vai ser executivo ou não, é uma questão hermenêutica até. Né? O Compan está executando. Não, o Compan não está executando. Bom, o Compan, ele é o órgão máximo ambiental de Pelotas. Então, ele tem que acompanhar isso aí. E vai acompanhar através da Câmara Técnica, através do colegiado. Tá? Mas o importante é que se defina que isso aí vai ser feito. Como? Com a Câmara Técnica apontando. Eu quero a Universidade Federal, eu quero o IFE, eu quero a Universidade Católica, tá? Eu quero o CEA, eu quero essas organizações integradas nesse trabalho. Se estabelece o prazo, tá? E se informa para o Executivo Municipal e para o Legislativo que vai ser feito isso. Porque senão nós vamos seguir, como eu também falei no início, chovendo no molhado. E não vamos conseguir votar e não vamos conseguir encaminhar nada. Tá? Então eu penso que nessa hora a gente tem que ser prático. Vota-se pelo veto e encaminha-se a informação de que vai ser feito um estudo num prazo X e o Compan vai fazer o compliance desse estudo com as instituições, com os profissionais adequados para se resolver. Tá? Seria só isso aí para contribuir. Obrigado, GAEC. Última fala do Ricardo, então, e depois a gente vai para a votação. Tá. Ricardo? Bom, assim, assim, pelo que eu vi, ninguém entendeu qual é a proposta da comissão, ninguém não. A maior parte das pessoas que se manifestaram não entenderam a proposta da comissão e eu, infelizmente, não fui feliz em me explicar. No texto é muito claro o que a gente gostaria que o Compan fizesse, né? Recomendasse o veto e, ao mesmo tempo, recomendasse que fosse criada, por exemplo, a prefeita poderia fazer, através de um decreto, de uma portaria, instituir uma comissão para estudar sobre o assunto. Até dentro da questão política, como falou o Alexandre, quer dizer, ela vai vetar. Nós podemos dizer que sugerir o veto em função de não termos tempo suficiente para estudar. A prefeita não pode, a prefeitura não pode, a prefeitura tem um tempo regimental, a prefeitura vai ter que vetar e ter uma explicação. Então, assim, parecia uma coisa, a comissão, uma coisa muito sensata, assim, a gente dá uma saída para a prefeita. Prefeita, veta e nomeia uma comissão para estudar o assunto. Isso significa que não é desinteresse à proposta do vereador e não é desinteresse a uma reivindicação da comunidade. Só que, por ser um assunto complexo, ela está pedindo um tempo para estudar melhor o assunto e apresentar um projeto.
Mas isso ficou tão complicado, eu não vejo qual é a dificuldade de sugerir. Prefeita, veta e propõe, como está aqui, ó, e inicia imediatamente um estudo. Né? Claro que ela não vai propor, o Compan não vai propor à prefeitura para que o Compan faça. Então, nós, comissão, estamos propondo ao Compan, e o Compan propõe à prefeita. A prefeita veta e toma uma iniciativa. Se a prefeita não quiser tomar a iniciativa, simplesmente vetar, bom, aí nós aqui no Compan vamos ver o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Mas eu não vejo qual é a dificuldade de recomendar à prefeitura que a prefeitura inicie um estudo. Eu não sei o que isso é ruim, né? A prefeitura inicia um estudo, em vez de ficar duas propostas, é só isso. Sugerimos o veto e sugerimos que a prefeitura faça um estudo. Se ela quiser, a gente imagina que está dando uma boa opção de encaminhamento do assunto para a prefeita não simplesmente vetar, né? Veta, pela complexidade, inicia um estudo e se propõe a, num determinado prazo, se não é um ano, o prazo que for necessário, apresentar uma proposta. Porque é estranho assim, prefeita veta, e ela vai dizer, tá, mas e por quê? Nós dizemos que é porque não temos tempo de estudar, mas o processo legal impõe para ela esse prazo. Não sei qual é a dificuldade de dizer, sugerir, prefeita, a nossa opinião é vetar e iniciar um programa, iniciar um estudo com prazo. Se não é isso que o Compan quer, tudo bem, não tem problema, mas parece uma coisa muito simples. Sugerir o veto e sugerir que seja feito um estudo para, num prazo, ter uma proposta que seja diferente dessa e mais tecnicamente embasada. E a gente discute, é só isso, veta e começa um estudo. Aí ela só veta e não fala nada do estudo. Bom, aí nós, Compan, vamos se reunir, vamos ver o que vamos fazer. Né? Eu tentei explicar, o Guto explicou, mas parece assim que é difícil de entender, falaram tanto o que não é a proposta. A proposta está claramente escrita aqui, sugere o veto e sugere o início de um estudo. Iniciem, a palavra que está aqui, iniciem. Então, sugere que a prefeita veta e inicie um estudo e dá um prazo, porque se sabe que poder público é bom ter um prazo. A gente poderia ter até um instrumento institucional valioso se conseguíssemos sensibilizar a prefeita de que é necessário um estudo, mas parece que não foi possível entender o que está escrito e eu e o Guto não conseguimos passar essa ideia de uma coisa tão simples. Perfeito, Ricardo, perfeito. Já são 3:10, a nossa reunião vai acabar, nós não temos outro link. E aproveito a excelente explanação, mais uma vez, do Ricardo. Aqueles que não tinham entendido tiveram a oportunidade de entender agora. E a gente vai colocar em votação. A gente pode até, inclusive, chamar por entidades ou simplesmente, se alguém for contra, se manifestar. Eu acho que todo mundo é a favor, todo mundo entendeu, mas eu acho que vai ficar melhor a gente chamar por entidades. Se alguém se abster... Júlio, eu acho assim, tudo bem, tem duas propostas. Uma é esse que está aqui. É que, na verdade, hoje a gente só tem como colocar em votação... A prefeitura fazer e a gente se manifesta depois. Tá bem? Eu acho que tem duas propostas, vamos votar para ficar... Uma é vetar e colocar um prazo para a prefeitura para o Compan se manifestar. Uma é o que está escrito aqui, porque, por exemplo, eu sou membro da comissão, mas eu não posso alterar o que a comissão decidiu. Eu só tento explicar, assim como o Guto tentou. Não tem como falar o que está diferente do que está escrito aqui. Eu não posso dizer, não, né? A proposta é que está escrita, não é a que eu estou tentando... Perfeito. Sem muito erro. Exatamente. Tá, então nós vamos colocar em votação essa proposta do Ricardo. Para terminar a reunião. Exatamente. Nós vamos colocar em votação, Alexandre. Isso aí. Tá. A dona Suzana vai fazer a chamada aqui das entidades e para votar sem se manifestar, porque senão a gente não vai conseguir, não vai dar tempo. A nossa reunião não vai ter adiantado em nada, tá? Alguém se abstém? Não, é que a Suzana está sem a lista aqui. Alguém se abstém dessa votação? Ou alguém é contra? Tá. Já votei na plenária passada a respeito do veto. Tá? Joia, não precisa se explicar. A senhora se abstém. Alguém mais se abstém? Todo mundo é a favor? Alguém é contra? Então, a proposta da Câmara Técnica está aprovada com uma abstenção da dona Marisa, representante de qual entidade? Dona Marisa do CAL, né? Então, tá certo. Pessoal, todo mundo de acordo, então?
Vamos encerrar a reunião. Todo mundo em acordo? Joia, só abstenção da Marisa, tá? Agradeço a todos a reunião ordinária. Sei que não é fácil a gente estar se juntando, mas foi aprovada a proposta da Câmara Técnica com uma abstenção do AEAP, né? Não? CAL-RS. Isso. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela reunião. Seguimos em frente. Teremos a nossa reunião ordinária no dia 3, na Associação Rural. Presencial. Presencial, auditório Senar. Nós vamos colocar depois o mapinha indicando certinho. Certo? Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigado a todos aí.